Nos últimos meses, a alta no dólar tem sido amplamente debatida por economistas, investidores e empresários. Hoje vamos entender os motivos dessa valorização, como isso afeta a nossa economia, e mostrar como empresas ganham ou perdem com isso. O aumento das taxas de juros nos Estados Unidos é um dos principais fatores que tem impulsionado a alta no dólar. Em março de 2022, o Fed elevou a taxa de juros de referência em 0,25%, marcando o início de uma série de aumentos para combater a inflação. Já em maio de 2022, um aumento de 0,5% na taxa de juros reforçou as expectativas de novos aumentos, elevando ainda mais a atratividade do dólar. Logo depois, em junho de 2022 houve um aumento de 0,75%, o maior desde 1994. A taxa de juros ainda se mantém alta, confirmando o compromisso do Fed no controle da inflação norte-americana. Isso gerou um movimento significativo de capital para os Estados Unidos, impulsionado pela atratividade de retornos mais altos e seguros, valorizando a moeda americana em relação a outras moedas, incluindo o real. A explosão da guerra na Ucrânia em 2022 modificou toda a dinâmica dos preços de energia e alimentos. Além disso, as tensões geopolíticas entre Estados Unidos e China, exacerbadas pela visita de Nancy Pelosi a Taiwan, aumentaram a aversão ao risco nos mercados globais. Esses eventos, combinados com a desaceleração econômica mundial, agravada pelos impactos contínuos da pandemia, levaram o Banco Mundial a revisar para baixo sua previsão de crescimento global para 2,9% em junho de 2022. As incertezas globais, causadas pela inflação alta generalizada combinada com a desaceleração do crescimento econômico, estão desempenhando um papel crucial na valorização do dólar, pois todo mundo que está com medo corre para investir nos Estados Unidos. Como resultado, o dólar dispara. A economia brasileira enfrenta seus próprios desafios. Em agosto de 2022, o Banco Central do Brasil teve que aumentar a Selic para 13,75% para combater a inflação. No entanto, a inflação persistente continua a reduzir o poder de compra do real. Além disso, nosso déficit fiscal está muito alto, gerando desconfiança entre investidores e pressionando o real para baixo. Por isso, o FMI reduziu a previsão de crescimento do Brasil, citando incertezas políticas e econômicas, afetando negativamente a confiança na moeda brasileira. Outro ponto é a instabilidade política, especialmente durante o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Analistas da Bloomberg destacaram que as mudanças frequentes nas políticas econômicas e fiscais aumentaram o risco percebido pelos investidores estrangeiros. Por último, a ausência de reformas estruturais e a constante ameaça de retrocessos em função da baixa previsibilidade e instabilidade da política econômica atual, reduz a confiança dos investidores no potencial de crescimento de longo prazo do Brasil, causando uma fuga de dólares que prejudica ainda mais a nossa moeda. A alta no dólar afetou empresas brasileiras como Ambev. Com o aumento nos custos de cevada e lúpulo, a empresa acabou comprimindo suas margens nas vendas para o mercado interno. No setor farmacêutico, a Hypera Pharma viu seus custos de insumos importados aumentarem, pressionando suas margens de lucro, apesar de um crescimento de 4,9% na receita líquida. Enquanto a Raia Drogasil enfrentou custos elevados de medicamentos importados e teve suas margens pressionadas. Mesmo assim, reportou um lucro líquido de R$ 268 milhões. Já neste setor, a Positivo viu suas despesas aumentarem devido ao custo dos seus componentes importados, afetando bastante as suas margens. No setor automotivo, temos como exemplos a Tupi e a Marco Polo. As duas enfrentam desafios com custos elevados de componentes importados impactando suas margens operacionais, e estão vendo a situação piorar com a disparada recente no dólar. Por último, a Gol e a Azul precisam lidar com aumentos significativos nos custos de combustível de aviação, que são cotados em dólar, pressionando suas margens de lucro e resultados financeiros.
Em 2023, a BRF reportou um lucro de R$ 594 milhões no primeiro trimestre, revertendo o prejuízo anterior, graças à alta no dólar nas exportações. Já a Marfrig, com 80% da receita na América do Norte, viu ações e receitas aumentarem devido ao dólar alto. No setor de mineração, a Vale, quando não sofre com tentativas de intervenção política, e a CSN se beneficiam da alta do dólar, que eleva os preços das commodities em reais, impulsionando suas receitas de exportação. O mesmo acontece com Suzano e Klabin, que se beneficiam da alta no dólar através do aumento das suas receitas de exportação, melhorando substancialmente suas margens de lucro. Altas no dólar beneficiam setores exportadores como agronegócio, mineração e celulose, aumentando receitas em reais e melhorando sua competitividade internacional. Esses setores aproveitam a valorização da moeda estrangeira para fortalecer seus resultados financeiros. Por outro lado, setores que dependem de insumos importados, como alimentos e bebidas, farmacêutico, automotivo, eletroeletrônicos e aviação, enfrentam desafios com o aumento dos custos de produção e operação, afetando suas margens de lucro e sua competitividade interna. Essa dinâmica destaca a dualidade nos impactos do dólar alto na economia brasileira e demonstra que, apesar da forte influência política, tem muito mais agentes em jogo exercendo pressão, influenciando e aproveitando as oportunidades existentes no cenário atual. Por isso lembre-se: investir bem não é emocionante. Como disse uma vez um dos investidores mais influentes de todos os tempos, não precisamos ser mais espertos que os outros, precisamos ser mais disciplinados. Se você gostou do conteúdo, se inscreva e deixe o seu like. Esse é um canal experimental e esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Até a próxima!